Boa tarde, turma, né? Vamos mais uma atividade da semana. Hoje iremos fazer uma atividade na disciplina de ciências. O conteúdo é sobre os seres vivos. Leia o texto a seguir e responda o que se pede. Todos os seres vivos apresentam um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecer e morrer. Os seres vivos têm o corpo formado por estruturas, que essas estruturas são as células, que são a menor parte do corpo do ser vivo. As plantas, né, é um exemplo de ser vivo. Uma característica das plantas é a capacidade de produzir o próprio alimento, por meio da fotossíntese, né? A gente já estudou sobre isso, né? Vocês com certeza na série anterior já viu, né, que as plantas, elas têm a capacidade de se alimentar, porque através do processo da fotossíntese, ela consegue, né, produzir seu próprio alimento. Ela também pode fixar o solo sobre outras plantas ou flutuando na água. Então, essa é uma das formas que a planta, né, ela pode ser fixada. Ela pode estar no solo, ou ela pode se fixar em cima de outras plantas, ou pode também ficar na água flutuando e mesmo assim ela sobrevive, né? Porque cada planta ela tem a sua característica própria. Os animais também é outro exemplo de ser vivo, né? Eles se alimentam de outros seres vivos, porque eles não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos, né, que são os animais que vivem na água, ou terrestres, que são os animais que vivem na terra. As algas são encontradas no mar em ambientes de água doce e em locais úmidos. As algas são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, as plantas, né, e essa aqui é um exemplo de planta que ela produz também seu próprio alimento, apesar dela viver na água. Aí, a partir dessas informações, vocês vão responder, né, um questionário aí. Por que os animais se alimentam de outros animais? Por que eles não produzem o seu próprio alimento? O 2. As plantas produzem seu próprio alimento através de qual processo? Qual é o processo? O corpo dos seres vivos é formado por células, formada por celulose, formadas por algas ou formada por fotossíntese, né? De que o corpo dos seres vivos é formado. Aí vocês vão marcar apenas uma opção. 5. Como são chamados os animais que vivem na água? É o que? Terrestre, aquático. Que vive na terra é o quê? Aí você vai botar se ele é terrestre ou se ele é aquático. Lê as informações sobre a cadeia alimentar e responda ao que se pede abaixo. Os componentes da cadeia alimentar são os seres vivos. Eles, cada um, dependendo de sua cadeia alimentar, ele tem uma denominação, ou seja, ele tem uma característica própria. Os produtores, por exemplo, são todos os seres que fabricam o seu próprio alimento. Através de quê? Da fotossíntese. Aí temos o caso de quem? Das plantas, né? Seja elas que vivem na terra, né? Que são as terrestres, ou a que vive na água, que são as aquáticas. Os animais obtêm sua energia e alimento comendo plantas ou outros animais, pois não realiza fotossíntese, sendo, portanto, incapaz de fabricar seu próprio alimento. Além dos os seres decompositores, que apesar da sua importância, os decompositores nem sempre são muito fáceis de ser observados em um ecossistema, pois, sendo a maioria formada por seres microscópicos, ou seja, são tão pequenos, mas tão pequenos, que só podemos vê-los com a ajuda do microscópio. A olho nu a gente não consegue ver porque ele é muito pequeno.
A constatação da sua presença não é uma tarefa tão fácil, né? Porque ele é muito pequeno. As bactérias e os fungos, por exemplo, são exemplos de seres decompositores, ou seja, um animal morre, você joga ele lá e com o tempo, né, a gente vê que ele não está mais do jeito que era, vai se decompondo, vai se acabando aos poucos. Por quê? Porque esses bichinhos, ele vai comendo, né, esse animal ou essa planta, né? Aí vamos aqui, após a leitura, vocês vão responder essas questõezinhas aqui. O que são seres decompositores, né? Eles decompõem restos de plantas, né? Restos de animais. Como é chamada a relação entre os seres vivos? C. Cite 2 exemplos de elementos que podem provocar o desequilíbrio no ambiente. D. Por que os fungos e bactérias são chamados de decompositores? E. Como são chamados os animais que produzem seu próprio alimento? Boa sorte, né? Um carinho de tia Conceição. Façam as atividades. Quando terminar as atividades, deixem ir na escola, né? Que eu vou pegar para corrigir. Quem não está fazendo atividade, né? Não tem como obter nota. Isso eu já disse. Eu não vou dar nota a ninguém. Então, se todos estão tendo acesso às atividades impressas da escola, a escola está fazendo a parte dela, vocês também façam a parte de vocês, né? Que infelizmente tem aluno que não está indo pegar, não está fazendo e a gente sabe. Eu sei, a escola sei, sabe, todo mundo sabe, né?